Fala aí, galera, beleza? Então, galera, sou o Cássio, crio conteúdo sobre Salesforce. Esse vídeo faz parte de uma série sobre OOP para iniciantes. Então, se você quiser pegar do início, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Boa, galera. Então, vamos para o último princípio de OOP, que é polimorfismo. É o princípio mais legal de falar, polimorfismo. E o que significa o polimorfismo? Bom, ele basicamente permite que métodos com o mesmo nome se comportem de maneira diferente, dependendo do objeto que os invoca. Tá? Então, assim, explicando isso um pouco melhor, digamos que temos, né, uma classe filha, duas classes filhas, por exemplo, que estão herdando de uma classe pai, tá? E essa classe pai tem um método. Então, quando eu instancio as classes filhas e chamo esse método da classe pai, eu consigo implementar a minha própria lógica, né? A classe filha consegue implementar a própria lógica desse método da classe pai, né? Ela só precisa ter o mesmo nome, mas cada classe filha consegue chamar o método do seu jeito, tá? E a gente vai ver isso aqui agora no código. Boa, galera, então vamos lá. Ó, estamos aqui no nosso código, tá? A gente tá nesse exemplo da última aula, onde a gente falou sobre herança, tá? Então a herança ela vai estar bem ligada, tá bem próxima ali do polimorfismo, beleza? Então, ó, temos aqui aquela classe pai, né? Animal, beleza? E temos as duas classes filhas aqui, o gato, né? Que estende o animal, né? Que herda do animal. E o cachorro também, que está herdando do animal, beleza? E aí, ó, só para exemplificar novamente, se a gente instanciar aqui o nosso gato e também instanciar aqui o nosso cachorro, né? A gente consegue chamar aqueles métodos do pai, né? Aqui da classe pai. Alimentar, movimentar, comunicar. Esse comunicar ficou estranho, né, galera? Eu tava até revendo isso aqui. Emitir som. Parece, sei lá, mais bonito. Está emitindo um som. Acho que assim ficou melhor, né, galera? Boa. Beleza, então agora para chamar esses métodos, bom, é bem simples, né? Se a gente vier aqui, emitir som, aqui. Boa. Vamos chamar esse método aqui de cada um e vamos dar um executar. Tá rodando, vamos aqui. Opa, deu algum probleminha. Construtor não definido. Ah, tá. Eu esqueci de passar aqui o construtor. Então vamos lá. É a raça, né? Que a gente tem que passar. Então, Siamês. Eu acho que é escrito assim. E sei lá, Golden. Agora sim, vamos executar. E vamos checar aqui. Ó, o debug. Ó. Aqui hoje tá difícil, hein, galera. Aqui eu botei gato também, né? É o cachorro, que eu quero emitir o som do cachorro. Então vamos lá de novo, mais uma vez. Tem que tomar cuidado, galera, quando vocês copiam e colam coisa, às vezes fica coisa errada, né? Às vezes a gente esquece de mudar o que a gente colou. Isso é normal, tá? Até hoje eu faço isso, como vocês estão vendo. Bom, se a gente olhar aqui o debug, ó, o Siamese está emitindo um som, né? O Golden está emitindo um som. Mas digamos que eu queira uma mensagem mais personalizada
para cada tipo de animal, tá? Então, ó, para o gato eu não quero que apareça aqui, ó, o siamês está emitindo um som, não. Eu quero que apareça o siamês está miando, né? E aqui no golden, talvez o golden está latindo, né? Eu não quero essa mensagem genérica. Eu quero implementar a minha própria lógica para cada tipo de animal, certo? E aí, como é que a gente faz isso? Ó? Porque eu quero que eles continuem chamando o emitir som. Ó. Eu não vou criar um método aqui, ó, para o cachorro, né? E aí um outro aqui, ó, para o gato. Não, tá? Eu não quero. Porque aí, né, vocês podem ver o problema, né? Eu vou ter uma classe aqui, pai, com, sei lá, 20 mil métodos diferentes para cada tipo de animal. Entendeu? Eu quero utilizar o mesmo método, só que eu quero implementar ele de um jeito único para cada tipo de animal, né? Nesse caso, para o gato e para o cachorro. Bom, galera, é bem simples, né? No caso, a gente vem aqui, ó, na nossa classe Py, encontra o método, né, que a gente quer que tenha esse comportamento. E aqui, ó, na assinatura do método, a gente implementa esse terminho aqui, ó, virtual, tá? Virtual, vou deployar. E agora eu consigo sobrescrever esse método de cada classe filha aqui, né? No caso, o meu gato e o meu cachorro, tá? E aí, como que ficaria aqui, né? Como que a gente sobrescreve isso das nossas classes filhas? Bom, a gente entra aqui, né? A gente precisa meio que chamar, né? Meio que declarar quase, né? Do mesmo jeito esse mesmo método. Então, emitir som. Botar um void aqui, né? Porque não retorna nada. E aí eu vou copiar esse system debug e vou colocar ele aqui. Então, ó, para o meu gato, eu não quero mais essa mensagem, ó, está emitindo um som. Eu quero essa mensagem aqui, ó, está miando. Beleza? E aí tem mais uma pegadinha, ó. Para a gente sobrescrever de fato, aqui de novo, né? Na nossa assinatura do método, a gente tem que colocar esse override aqui, que quer dizer basicamente sobrescrever, tá? Então a gente está sobrescrevendo esse método do Py, né? Que está lá no Py. E a gente consegue fazer isso porque a gente está declarando esse método aqui no Py como virtual, beleza? E aí a gente consegue implementar ele, né? Sobrescrever ele do jeito que a gente quiser, né? Não é obrigatório que a gente sobrescreva, tá? A gente pode continuar deixando ele assim, ele vai funcionar, beleza? Mas a gente tem essa opção. Quando ele é declarado como virtual, a gente tem essa opção para sobrescrever, né? Para poder sobrescrever. Beleza? Deixa eu tentar deployar isso aqui. Deu um errinho aqui. Variável não está visível. Tá. O que acontece, galera? Essa variável aqui, na verdade, ela tá lá no Py, certo? E ó, ela tá como private. E private só pode ser acessada de dentro da classe, tá? Então, para a gente poder também estender, né? Deixar essa variável visível para as classes filhas, por exemplo, a gente pode declarar como protected, tá? Esse protected a gente ainda não viu muito bem, tá? Mas ele é tipo um private, só que ele estende para classe filhas, tá? Se a gente tentar chamar isso, acessar essa variável de alguma outra classe, né? Que nem está fazendo parte dessa hierarquia aqui do animal, aí ele não deixaria, né? Ele não permitiria esse acesso, tá? Então esse protected ele tem essa função, né? De deixar a
as variáveis visíveis, né, deixar as variáveis visíveis ou acessíveis de uma classe pai para as classes filhas, tá? A gente também poderia também fazer public, tá? Aí é aquela coisa, o public qualquer outra classe tem acesso, beleza? Eu vou deixar como public só pra gente pegar a ideia, né, desse conteúdo, tá? Mas tenta entender essa diferença, beleza? Vamos então deployar nosso animal. E agora vou tentar deployar novamente o nosso gato. Boa. Só tem mais uma coisa que eu alteraria, tá? Esse this, ele geralmente se refere a variáveis do nível de classe, né? Aquelas que ficam aqui, certo? Aqui não tem, né? Não tem não tem variáveis do nível de classe, mas como a gente está herdando de uma classe pai, ela entende, né, que eu tô me referindo a essas variáveis aqui, né? Que usando o this eu também consigo acessar essas variáveis do nível de classe da classe pai, tá? E o compilador ali entende, né? Isso vai funcionar, mas eu gosto de fazer assim, ó. Quando é uma variável que tá lá na classe pai, eu gosto de botar esse super aqui, ó, só para a gente bater o olho, a gente já sabe que isso aqui é uma variável da classe pai, beleza? Então, se a gente tentar deployar isso aqui, ó, é para funcionar do mesmo jeito. Só deixa o teu código um pouquinho mais legível, né? Beleza, então, ó, vamos testar agora. Ó, eu só vou executar o nosso script, tá? Do jeito que tá. Vamos olhar aqui o que ele imprimiu. Ó, o siamês está miando, o golden está emitindo um som, né? Então, no siamês, né, no gato, aqui a gente sobrescreveu o método lá do pai, beleza? Porém, no cachorro não, né? A gente deixou esse defaultzão aqui, ó. Então, se a gente não sobrescrever, ele sempre vai imprimir esse padrão aqui que tá aqui no pai, beleza? Pessoal, então, ó, isso é polimorfismo, beleza? Não é tão difícil, tá? Então, assim, ó, pra gente não ter 50 mil métodos aqui, ó, para cada som, né? Isso só o som, né? A gente poderia ter aqui também, aqui do alimentar, né? Cada animal se alimenta de um jeito, se movimenta de um jeito. Então, pra gente não ter milhares e milhares e milhares de métodos, a gente só, né, expõe eles para as classes filhas, e aí as classes filhas implementam do jeito que, né, achar melhor, beleza? Então agora, se a gente voltar lá para aquela definição do início da aula, ó, acho que vai dar para entender um pouquinho melhor agora, vai fazer mais sentido. Ó. O polimorfismo permite que métodos com o mesmo nome, certo? Com o mesmo nome, emitir som, se comportem de maneira diferente, né? Como a gente viu aqui, a gente pode implementar esse método de um jeito, né, para o nosso gato, a gente pode implementar ele também de um outro jeito aqui para o nosso cachorro. Então, esse aqui está latindo, né? O cachorro está latindo. E aí ele vai latir, né? Não vai só emitir um som, vai emitir um som, mas é um som um pouquinho mais específico para o cachorro, certo? Então, se a gente executar aqui, ó, o golden está latindo, certo? De maneira diferente dependendo do objeto que os invoca, certo? Dependendo do objeto. Então, o gato é um objeto, o cachorro é outro objeto, tá? Cada um chama o método do seu jeito, galera. Então é isso, galera. A gente encerra a nossa última aula sobre princípios de OOP com o polimorfismo, tá? Para mim, é o princípio mais legal que tem. É com ele que a gente consegue deixar o nosso código mais elegante, né? Claro, sabendo usar no momento certo, mas ele sempre dá um ar de profissional, né? Um ar mais profissional para o nosso código.
Mas fica tranquilo, galera. A gente não vai usar, né, polimorfismo em todo o código que a gente escrever. Em alguns momentos, sim, né? Em alguns momentos vai fazer sentido, tá? O importante agora é entender o conceito. Ah, tá, tenho a classe filha que eu posso subscrever, né, o método do pai, beleza, dá para fazer isso, tá? É isso que importa no momento, tá? Com o tempo vocês vão se aprimorando mais, né, em cada princípio e vão entendendo mais sobre cada um. Beleza, galera? E é isso, galera. Eu vou provavelmente fazer mais um vídeo, só um vídeo mais assim de considerações finais, tá? Sobre, né, toda essa série, beleza? Eu quero deixar ele num vídeo separado, beleza, galera? Então é isso. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, mande suas dúvidas aí nos comentários. Eu também tô lá no LinkedIn, se quiser me chamar por lá. Se der algum erro aí no teu código e você não souber por que, pode me chamar lá que a gente dá um jeito, beleza, galera? Então é isso, tamo junto e até a próxima.